Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar, sobre quantidade de horas para atingir a fluência, especificamente no inglês, tá? A gente vai ver que para cada idioma, a gente precisa de uma quantidade específica de hora. Mas hoje nós vamos enfatizar, vamos focar no inglês. A gente precisa entender como base, tá? Eu vou utilizar o quadro europeu de referência, o quadro europeu comum de referência para línguas. Tá? Então, uma coisa bem importante, tá? Para vocês entenderem, quando a gente fala de fluência, a gente não pode se basear no que o curso tradicional fala. Por exemplo, a gente pega lá um certificado C2 no curso, terminou o curso, pegou o certificado. Não necessariamente, né? O teu nível ele vai ser C2, tá certo? Porque a gente vai ver quantas horas a gente precisa, para poder atingir esse nível. Então vamos dividir o quadro por partes. A gente tem 6 níveis, basicamente. O nível A1 a 2, que são os níveis iniciais, elementares. B1 B2, que são os níveis intermediários, independentes. E C1 C2, que são os níveis avançados, que são os níveis proeficientes. Beleza? Show de bola. Então, estabelecidos os 6 níveis, a gente vai ver basicamente quantas horas precisamos, tá, para atingir cada nível desse. Primeiro, para a gente entender, em relação a quantas horas eu preciso para ser fluente, eu preciso entender o que de fato é fluência. Esse é o primeiro passo, tá? E aí, fluência, a gente pode dividir basicamente em 3 partes, tá? Vamos colocar assim. A gente tem a fluência de nível de fala, que é a fluência básica, que é o nível que você pode viajar para fora, que você pode trabalhar com o idioma, mas não, você não é um cara que conversa ali tranquilamente, vamos colocar assim. Você vai precisar ali traduzir algumas coisas, de repente algumas conversas você só vai entender ali o contexto, mas você é um falante independente, vamos colocar assim. Eu costumo chamar isso de fluência básica, que é o nosso nível B1, tá? Que é o que geralmente eu proponho, para os meus alunos aí a atingir, para a gente começar ali um projeto. O cara não sabe nada ou então sabe muito pouco, ele vai atingir ali o B1 para a gente estabelecer uma boa meta, tá? Porque a partir do B1 o cara já está independente em todos os sentidos. O cara pode estudar sozinho, o cara vai poder ali consumir qualquer tipo de material e evoluir, para os próximos níveis, tá? A gente tem a fluência, que é a fluência, tipo assim, que é aquele nível que é a fluência intermediária, vamos colocar assim, que é o nível B2, que diz lá no quadro europeu que o cara pode se comunicar tranquilamente sem esforço, com confiança, tá? Que é aquela questão do speak English confidently, que é falar inglês confiantemente, né? Então esse nível B2 é um nível muito bacana, muito positivo, tá? Para a galera atingir, e é o nível hoje que muitas pessoas que são fluentes, que não são muitas na verdade, mas a maioria das pessoas que são fluentes possuem esse nível, tá? Tá entre B1 ali e B2. Dificilmente você vai ver pessoas no nível C1, C2. Nível C1, C2 são níveis, geralmente níveis acadêmicos, pessoas que consomem conteúdos acadêmicos, e por aí vai. Então não são níveis muito comuns de você ver hoje em dia, tá? Geralmente assim, o nível C1, são professores que têm esse nível, mais ou menos isso, estudantes, pessoas que fazem faculdade fora, estudam fora, trabalham fora, né? Então basicamente essa é a ideia principal. Para o nível C2, tá? É raro, raríssimo ter pessoas nesse nível. Inclusive, só para vocês terem ideia, o nível C2, existem muitos brasileiros, muitos mesmo, que não possuem esse nível nem em português, só para vocês terem ideia. Então é um nível, geralmente, que pessoas que têm esse nível em inglês, por exemplo, são tradutores, de palco, tradutores de livros, tá? Professores também, mas são pessoas que geralmente ou moraram fora durante alguns anos, 5, 10 anos, e acabaram atingindo esse nível, e pessoas que têm esse nível hoje, nem sotaque tem. Às vezes o cara já perdeu até o sotaque, de tão forte que é o nível dele, tão alto que é o nível dele. Tá bom? Então, estabelecido tudo isso, a gente vai entender agora o que é fluência, A fluência básica, a fluência intermediária e o nível proeficiente, que é a fluência avançada, Então é importante vocês deixar bem estabelecido isso para a gente conseguir definir a quantidade de horas que vocês vão precisar para cada nível. Então, vocês vão perceber que a aprendizagem, tá? A gente vai dobrando a quantidade de horas. Por isso que quando a pessoa chega no B1, você vai perceber que
ela demora mais para evoluir, né? Porque ela dá, às vezes tem até um sentido tipo assim, caramba, a pessoa parece que sente assim, ah, eu não estou evoluindo, não estou aprendendo. Não, não, é porque a quantidade de horas de um nível para o outro dobra. Vocês vão ver. Por exemplo, o nível A1, o cara que começou do zero hoje, o nível A1, ele vai precisar de 50 horas para atingir o A1, tá? Então, bem tranquilo, né? E aí quando ele vai para o A2, ele vai precisar de 100 horas. Ou seja, ele não vai precisar de 50 de novo, ele vai precisar de mais 100. Ou seja, do zero para o A2, ele vai ter que ter 150, entendeu? E aí para o B1, quanto que ele precisa? 150. Ou seja, então, do zero para o B1, ele tem que ter 300 horas. Tá? Por isso que eu costumo dizer que a fluência básica, né, que é você poder comunicar no idioma, viajar para fora, que é um nível bem legal, a gente tem que ter 300 horas usando um bom método, tá? Um bom método, um bom material, né? De preferência que você esteja acompanhado por alguém que já percorreu esse caminho para que você venha utilizar técnicas eficientes, tá? Então, com 300 horas, né, por exemplo, eu tenho alunos que pegam essas 300 horas, né, e dividem, né, na quantidade de tempo que eles querem aprender. Então, eu tenho pessoas que conseguem essas 300 horas em 3 meses, pessoas em 5 meses, 6 meses, né? Ou seja, se o cara pegar, por exemplo, 1 hora por dia, em 10 meses ele consegue. Que é a proposta, exatamente que é a proposta que eu coloco pra galera da mentoria. Tipo, não, no máximo em um ano, no máximo estourando em um ano. Porque o cara em 10 meses fazendo 1 hora por dia, poxa, todo mundo consegue fazer 1 hora por dia. Usando técnicas, tudo certinho, usando material que seja agradável, né? O cara consegue fazer 1 hora por dia tranquilo, entendeu? Então, tipo, o cara em 10 meses ele vai atingir ali o nível, né, de 300 horas, né, que é o B1, entendeu? E aí a gente vai continuando a brincadeira, né? Então, o nível B2 a gente precisa de 600 horas, ou seja, é aí que começa a apertar, né, a situação, porque o cara começa a falar no idioma, começa a compreender bastante coisa, só que ele vê que ele vai continuar estudando, né? E aí para atingir o B2, que é aquela fluência sem esforço, o cara se comunicar tranquilamente, sem esforço, né? Aí o cara precisa do dobro de horas, ou seja, de mais 300. Então o cara precisa de 600 no total das contas, né? Do zero ao B2, né? E aí para os avançados, o cara precisa de 1.200 para o C1 e 2.400 para o C2, entendeu? Então, o resumo da história sempre vai ser o dobro da quantidade de horas. Por isso que eu proponho para a galera, tipo, que a aprendizagem ela não acaba, entendeu? Por mais que você atinja um nível mais alto, você sempre vai aprender, né? Em português a gente está sempre aprendendo, imagina em inglês, né? Então é tudo super normal isso, tá? Então, o que eu quero propor para vocês, né? Colocarem um objetivo inicial. Cara, vou atingir o B1. Então, se você já tem um B1, que é a situação de muita gente hoje, né? Cara, bota uma meta para B2, sabe? Se você já tem essas 300 horas de B1, coloca uma meta para esse ano para atingir B2, né? Se esforce aí, cara, que você vai conseguir, entendeu? Então tudo é uma questão para quebrar também esse mito, né, de que fluência em 3 meses. Depende muito. O que é fluência para você, né? O que você fez durante esses 3 meses? O cara para bater 300 horas em 3 meses, pessoal, ele vai precisar, né, de 3 horas, mais de 3 horas por dia de estudo. É possível? É possível, entendeu? Eu tenho gente aí, tem um aluno que estuda 6 horas, 10 horas por dia. Os caras pegam, fazem, tá? E tá acontecendo, tá fluindo, tá? Mas tudo é uma questão de ver como o seu cérebro vai se adaptar a isso, né? Mas o mais importante de tudo é vocês colocarem uma meta que seja realística. Não adianta também você pegar, vou fazer 5 horas por dia logo para bater 300 horas logo, mas faz de qualquer jeito. Aí não faz todo dia. A primeira semana você faz, na segunda semana você já não consegue. Então, assim, eu prefiro que vocês façam todo dia 1 hora, né, do que vocês peguem 5 horas no sábado e não faz mais nada no próximo sábado mais 5 horas. Isso não é efetivo não, tá? Então, essa é a ideia, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, tá? Me sigam nas redes sociais, pessoal, tá? Que eu vou trazer mais episódio para vocês também. E tô trazendo sempre conteúdo à beça, cara, no meu Instagram, tá? Anderson Poliglota, no meu canal no YouTube, Anderson Poliglota, tá? Então, tem meu site também, andersonpoliglota.com.br. Dê uma olhadinha lá, tem bastante coisa bacana para vocês, tá? E é isso. Tamo junto, um abração no Poliglota para vocês. Show de bola.